Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Quiz Podcast. Gustavo, eu quero falar uma coisa sobre você. Vamos lá. Você é apresentador, né? Roteirista, diretor premiado. Verdade. Agora, o que poucas pessoas sabem é que você também é corretor de imóveis. E com muito orgulho. Então, e você trabalha sempre com áreas, né? Áreas para as construtoras, casas de alto padrão, a gente tem que se especializar em algo. O presidente que está ao nosso lado, ele vai confirmar isso. Você tem que ser bom em alguma coisa. E agora você tem uma parceria boa com a Adriana. A Adriana Morgado, grande corretora. Isso aí. Então, vamos, já que a gente está falando sobre isso, né? Vamos lá. Deixa eu falar sobre o nosso convidado de hoje. Ele é natural da Praia Grande, no litoral de São Paulo, casado, pai, avô, jornalista e corretor de imóveis há mais de 50 anos. É presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo pelo 8º mandato. Vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, diretor do Departamento da Indústria da Construção na Fiesp, é vice-presidente de Patrimônio da Associação Paulista de Imprensa e assessor técnico da Associação Paulista de Municípios. Possui, gente, título de cidadania de mais de 18 cidades do interior de São Paulo, além de ser maçom e rotariano, e isso porque eu abreviei muito, eu não estou entendendo. Olha, estamos aqui com José Augusto Viana Neto. Tudo bem? Tudo ótimo. Você viu que eu tive que dar uma abreviada, senão a gente ia passar metade do programa falando. Que coisa, hein? E como que você consegue tempo para fazer isso tudo? Bom, o tempo é uma coisa interessante, né? A única coisa que não se consegue na vida é arrumar mais tempo, porque o tempo que a gente tem é o tempo que vivemos, né? Mas eu não sei, eu passei uma vida, porque a vida já passou, né? Eu estou com 74 anos, ainda tem um pouquinho aí pela frente, mas deu para fazer isso tudo aí, não sei como. Estamos aí. E vamos falar sobre o mercado imobiliário e tudo. É claro que essa conversa hoje vai ficar muito mais entre você e o Gustavo. Eu vou estar aqui apenas assistindo, mas eu já queria começar com a pergunta seguinte. O mercado imobiliário, no momento, ele está aquecido ou esse governo federal está dando uma esfriada que não deveria estar? Não, o mercado imobiliário está bom. Da pandemia para cá, o mercado imobiliário deu uma crescida fantástica, fora do comum. Por incrível que pareça, a pandemia foi um dos melhores momentos no mercado de imóveis no Brasil, na história. Que coisa. Nós nunca tivemos um impulsionamento tão grande. A questão do lockdown, obrigando as pessoas no home office, deu um fenômeno tremendo. Todo mundo viu que morava mal. Foi fantástico isso. E aí todo mundo quis mudar. Pega as pessoas que trabalhavam na capital e moravam aqui, porque tem muita gente que mora aqui e trabalha lá. O que aconteceu? Ele ficou aqui, não foi mais, e aqui ele procurou uma casa maior que tivesse pelo menos um cômodo a mais para fazer o gabinete de trabalho. Quem morava na capital e tinha apartamento em cidades menores ou no litoral, ele mudou para um imóvel de veraneio, para ter mais qualidade de vida, já que tinha que ficar trancado. Entendi. E aí chegou lá, achou que era pequeno, teve que passar para imóveis maiores. Então houve uma dança das cadeiras aí, foi uma coisa louca. A maioria trabalha e vai para casa para dormir, né? Lógico. Passa o dia inteiro na rua e tal, não sente. Mas se de repente você ficar o dia inteiro dentro de casa, você começa a sentir acuado, né? Eu, por exemplo, eu não ficava em casa. Esses últimos 20 anos da minha vida, até a pandemia, eu só ia em casa para dormir. E mal ficava sábado e domingo. Aí, pimba, tive que ficar em casa. E é uma casa que eu construí há 48 anos atrás. Moro nela, eu, minha mulher, minha filha. E meu filho mora fora. E aí eu redescobri a família, né? Porque fiquei junto, café da manhã, almoço, janta. Esbarrava no corredor, né? E aí, para mim, foi muito legal. A minha casa não é grande, é uma casa que tem 250 metros e um terreninho pequeno, mas super aconchegante. Aí é que eu pude ver que coisa maravilhosa
é a casa que eu moro, a casa que eu construí. Então eu redescobri, né, o conforto, a satisfação de estar em casa e ter uma vida legal. E foi 1 ano, e nós ficamos 1 ano mesmo. Eu não fui daqueles que dava saidinha, não. Fiquei lá, né, respeitando aí as determinações. Então foi um período muito legal, porque trabalhamos juntos e foi muito legal também pelo fato de que eu acho que aproximou muitas famílias, como também separaram. Separaram muito. Os que tinham problema juntou. Teve um pessoal aí que foi um quebra-pau danado, né? Mas eu acho que na mesma proporção teve muita gente que se reencontrou. Para mim foi muito legal. E os negócios, eles começaram a acontecer de uma forma inacreditável, né? Num gatilho assim que foi fantástico. E eu não acreditava naquilo que eu estava vendo. E foi muito bom para poder trabalhar dentro dos projetos digitais do Cresce. Né? Nós temos o portal imobiliário e, para você ver, quando veio a ordem para fechar o Cresce, foi no dia 20 de março. Aí eu falei, eu não vou fechar, que determinação maluca, ninguém vai obedecer isso, né? Aí quando chegou no dia 23, estava com o Cresce aberto. Eu falei, meu Deus do céu, fechar isso aqui e acabou. É uma coisa séria que está acontecendo, não é brincadeira, no dia 23. Então, dia 23 de março foi o último dia que o Cresce funcionou presencialmente. Naquele dia, foram desligados todos os telefones, foi todo mundo embora para casa, cada funcionário teve o seu computador, nós não tínhamos computador para todo mundo, eu tive que comprar 600 computadores de maneira emergencial, distribuir para todos, criamos uma força-tarefa para fazer um atendimento por videoconferência, e aí começou a atender por videoconferência, foi muito legal, deu certo, e começamos a fazer uma estrutura toda digital. Aquilo que eu acredito que demoraria 10 anos para acontecer, aconteceu em 6 meses, a evolução. Os avanços são, né? Sim, nas guerras e nas pandemias. Nas dificuldades, né? Aí eu percebi que as ferramentas digitais que nós tínhamos, dava para fazer muito mais coisas do que estava sendo feito até então. Sim. E aí era reunião por videoconferência, né? E todo mundo conversando e tal. E eu tenho sorte de ter um grupo de funcionários muito interessados. E aí nós conseguimos implantar um sistema. Até hoje o Cresce não tem atendimento presencial direto, nós só fazemos por agendamento. Aí se a pessoa quer, a gente faz. Mas normalmente quando ele agenda, a gente tenta resolver tudo, liga para ele e fala, está resolvido, você ainda quer? Não precisa mais e tal, para evitar o deslocamento, né? Mais conforto para as pessoas. E deu certo, deu tão certo que o Cresce recebeu o ano passado, pelo 3º ano consecutivo, o prêmio daquele site Reclame Aqui, como o melhor atendimento público do Brasil. 3 anos consecutivos. Olha que fantástico. E até hoje o Cresce não tem telefone, nenhum telefone no estado de São digital. Paulo. É tudo digital, é aqui no celular ou então lá no computador. E deu certo, e nós estamos evoluindo. Agora, esses dias mesmo, conversando com o secretário de Gestão Digital do governo de São Paulo, ele ficou impressionado. Ele acha que é possível implantar isso no poupa-tempo. Então, estamos até começando a conversar. Essa semana, vamos assinar um acordo de cooperação técnica para poder pegar a tecnologia do Estado, aplicar lá no Cresce, naquilo que nos compete, e tentar transferir para eles esse atendimento que foi tão exitoso. Você imagina se tem esse atendimento em todo o Estado. E o bacana foi o seguinte, já que o pessoal está em home office, o número de funcionários que faz atendimento cresceu bastante. Sim. E aí o que fizemos? Dividimos em turmas. Então o Cresce passou a funcionar, já naquela época, às 7 horas da manhã e até às 7 horas da noite. E direto, sem parar para almoço. Então ficou muito mais eficiente. As pessoas podem ser atendidas o dia todo. E outra coisa, passamos a atender aos sábados.
também das 9 horas da manhã até 2 horas da tarde. Isso foi uma maravilha, né? Então, você imagina, você que teve hotel lá em Pariquera-Açu. Exato. De Pariquera-Açu a Praia Grande são 2 horas e meia, Exato. não é verdade? Então, se um corretor de imóveis, antes do advento da pandemia, ele tivesse em Pariquera-Açu e quisesse averbar um contrato social no Cresce, ele tinha que pegar o carro lá, vir aqui na Praia Grande, levar umas 3 multas no caminho, No né? mínimo, Estradinha né? perigosa, né? Pardalzinho, né? Então, e deixar o contrato aqui, aí ele voltava mais 2 horas e meia, imagina que loucura. E depois de 10 dias ele voltava, aquele contrato ia para São Paulo por malote, lá o cara dava uma carimbada, rubricava, botava no malote de volta e vinha para cá, mas demorava 10 dias isso. Aí ele tinha que voltar de novo de Pariquera-Açu até a delegacia da Praia Grande, pegar e voltar para casa. Agora você imagina, o cara faz tudo isso sem sair da sala da casa dele, Assinatura digital, através do celular. celular. Então, olha... E o tempo também é absurdo. Mas imagina, né, o risco de acidente. Sim. Aquela estradazinha lá de Peruíbe até a BR-116. Meu Deus, que Não. Pedro Táxi ali, né? Que Hoje Eu ainda conheço, está bem arrumadinho. Bem melhor, né? Bem melhor. Mas naquela época era uma coisa horrível, né? Há 5, 10 anos atrás era horrível. Exatamente. Ali toda hora morria gente de acidente, né? Verdade. Então você evitar das pessoas estar se deslocando e ter um atendimento legal, olha, para nós é uma satisfação muito grande, né? Acertamos na música. Perfeito. Vocês usaram um problema Pois é. para resolver outros e adiantar 10 anos, que seria de tecnologia, Com certeza. a serviço Com certeza. dos corretores. Você me falou aqui em off que você está 25 anos no cargo. Sim. 25 anos como presidente. Isso. Vamos lá. Como era 25 anos atrás o mercado imobiliário, toda essa dificuldade de burocracia e o que se transformou hoje? Até de número de corretores que tem cresce hoje. Eu te digo o seguinte, há 25 anos atrás, a taxa de juro era 18% para financiamento imobiliário. Era 18%. Hoje é um absurdo, é 10, 11, todo mundo... E a gente está reclamando. Lógico, está muito alto, Tá mesmo, alto. tinha que ser 6, né? Mas a taxa de juros era 18%. O reajuste era por equivalência salarial, que nunca dava para pagar a totalidade do débito, e quando ele terminava de pagar 15 anos, ele tinha uma dívida que, na maioria das vezes, era maior que o valor do imóvel, que era o resíduo inflacionário que sobrava, que ele não pagava, porque o reajuste era pela equivalência salarial, que não cobria a atualização monetária do dinheiro. Então era um inferno. Para você ter ideia, na Praia Grande tinha um apartamento, o engenheiro tinha que ir para a Suíça e ele não podia deixar nada aqui por acordo com a empresa. Certo. E ele tinha um financiamento de 15 anos, ele já havia pago 6 anos aquele financiamento. E ele falou para mim: Viana, eu não quero um centavo, me arruma alguém para transferir o apartamento. Não arrumei ninguém. E eu, que sou corretor, também não quis. Era mau negócio, né? Era mau negócio, ó, não dava. Depois a gente sabia que ia ter que pagar um valor superior ao valor do apartamento. Então ninguém queria. O Brasil funcionava assim. Você ia financiar um imóvel, o prazo de financiamento mais a idade do mutuário não podia ultrapassar 55 anos. Então era só pessoas jovens que financiavam. E eles falavam que tinha financiamento até 15 anos, mas não tinha, ninguém conseguia fazer mais que 10. E o valor que podia ser financiado era 60%, 70% do valor do imóvel. Tinha que dar pelo menos de 30% a 40% de entrada. E outra coisa, quando o mutuário deixava de pagar, o banco entrava com uma ação e o banco entrava com ação, o mutuário se defendia e o juiz suspendia o pagamento até o término da ação. Aí o banco ficava 10, 15, teve ação que demorou 16 anos para a justiça resolver e o cara ficou sem pagar. E o banco ficou sem receber. Por isso a taxa de juros era muito alta. Aí mudou a legislação. Veio aquela legislação depósito do incontroverso.
Então você acha que a tua prestação não pode ser R$ 1.500 que o banco está lhe cobrando? Não. Quanto é que você acha que tem que ser a tua prestação? 1.300. Tá bom, então você paga os 1.300 e vamos discutir só os 200. Aí quebrou o barato de todo mundo, né? Os picaretas ficaram de mãos cortadas. E seguiu nesse processo. E todo o setor imobiliário tratando de trabalhar na modernização do mercado. Sim. E aí o mercado conseguiu alienação fiduciária, porque antes era só hipoteca, que é difícil executar uma hipoteca. A alienação fiduciária é muito rápido. E a alienação fiduciária trouxe essa novidade. Para ter uma ideia, a inadimplência no início do ano 2000, era de 18% a 20%, a inadimplência no mercado imobiliário. Hoje, pouco mais de 1%. Por isso que é bom negócio. Está vendo? Por isso que o imobiliário é pouco mais de 1%. Então, no Brasil não existe inadimplência. Outra coisa importante, o prazo de financiamento mais a idade do mutuário, hoje pode chegar a 80 anos e 6 meses. Olha que diferença. Sim, não é verdade? 50 anos. Então, hoje o idoso pode financiar. Ele vai pagar uma taxa um pouquinho mais alta, porque o seguro dele também é um pouco mais alto. Mas dá para fazer negócio. Então, essa questão da idade, o prazo de financiamento, se financiava em 10 anos, 12 anos, dá um valor de prestação muito alto. Pouquíssimas pessoas têm renda familiar para poder ter o crédito aprovado. Aí os bancos não. Porque não pode comprometer mais que 30% da renda familiar no valor da prestação. Sim. Então, hoje, com o financiamento até 35 anos, você consegue reduzir a prestação a um valor mais baixo e aí cabe muito mais gente com possibilidade de compra. E viável, por isso, né? E por isso que o mercado imobiliário brasileiro deu uma alavancada fora do comum. Aí você pega as construtoras MRV, Pacaembu, que faz faixa 1, faixa 2, nada de braço. Não, e agora você pega o mercado imobiliário brasileiro nos últimos 2 anos. Foi uma explosão que ninguém nunca viu. Sim. É absolutamente fantástico. Sim. Tudo que faz vende, não para de construir. Você que trabalha com terreno não consegue terreno. Não consegue terreno. Em São Paulo, Sorocaba tá de chorar. São Paulo, na capital, uma construtora comprou um hospital com um prédio de 20 andares, demoliu o prédio para fazer outro. Lá só tem desse jeito. Imagina. Não tem mais espaço. Você quer um bom lugar, jardins, qualquer lugar. Você tem que derrubar tudo, fazer o acordo com todo mundo, derrubar sem tudo. Sem dúvida. Senão e agora estão derrubando prédios, né? Os prédios menores, mais antigos, estão derrubando esses prédios e fazendo empreendimentos mais modernos. Outra coisa também impressionante no mercado imobiliário, que foi a evolução nos métodos construtivos as placas. E a industrialização da construção. E nós estamos agora caminhando aí com uma velocidade muito grande para a automação, o que vai evitar o uso de mão de obra, vai dar mais celeridade na construção e vai resolver um problema sério, porque o Brasil não tem ninguém para trabalhar, principalmente na construção. Não tem. Nenhum construtor consegue hoje. Isso é muito triste, né? Mão de obra. Eu vejo um empreiteiro, consultor, eles falando, não consigo pedreiro bom, não consigo encarregado, não existe. Falou, não existe. Não existe mais. O cara vai lá, fica 2 dias numa obra, ele já pega outra obra naquele próprio condomínio, vai fazer lá, atrasa o teu, e a hora que ele volta pro teu empreendimento, você até abraça ele. Você muito obrigado que você está aqui, você está pau da vida. Não é verdade? Exatamente. Então, o que está acontecendo hoje, você tem métodos construtivos muito interessantes, que você leva lá para o canteiro de obra a parede pronta, semi-acabada, né? E é só fazer umas instalações. Limpa, né? E a obra limpa. Então, isso tudo está trazendo uma nova realidade. E o Brasil, eu acredito que é um país ponta de lança. Sabe? Nós não estamos lá atrás
perseguindo tecnologia de países mais adiantados de jeito nenhum. Eu considero principalmente o setor da construção, construção e agropecuária, né? No Brasil dá aula para todo mundo, né? Nós não temos nada que aprender, nós estamos ensinando. Então, nesta área da construção, eu acredito que em pouquíssimo tempo o Brasil está servindo de case de sucesso aí para muitos países do mundo inteiro. Viana, agora eu vou fazer uma pergunta de vendedor, corretor. Quais são as 3 atribuições, as 3 virtudes que um bom corretor tem que ter? Senão, vai procurar outra profissão. Eu acho o seguinte, o corretor tem que ser um cara interessado nas pessoas. Porque todo cliente é um ser humano que merece muito respeito. A maioria não pensa assim, viu? A maioria vê o cliente como dinheiro, oportunidade de faturar. E é a pior viagem, né? Quer ser mal sucedido na profissão é querer ganhar dinheiro. O dinheiro ele tem que vir como consequência de um serviço prestado. Não tem conversa. E o cara que procura o atalho de ganhar grana, que é o meu negócio, é ganhar dinheiro, ele vai ganhar por um período, mas vai quebrar a cara, porque lá na frente ele vai ter um insucesso. Com certeza. Ele vai parecer um foguete do Elon Musk, vai dar macharré. Vai dar macharré. Não é verdade? É verdade. Então o cara tem que ter um interesse legal naquela família que ele está atendendo. Ele tem que fazer com que aquela família fique bem servida, seja feliz. Ele tem que ter a capacidade de análise para ver o que fica adequado para aquelas pessoas. Jamais omitir uma informação negativa. E a maioria omite. Né? E você perde o cliente aí. Poxa, Deus me livre. Se não perde na hora, vai perder daqui 5 Pois, anos. porque e ele vai descobrir aquilo ali, você nunca mais vai vender. Tem cara que a parede está lá trincada, ele vai, passa a massa corrida, pinta e tal, para o cliente chegar, ver que está bonito. Daqui 6 meses rachou de novo. Pô, e aí o que ele vai pensar do corretor? Então isso é muito prejudicial para a nossa imagem. Exato. Uma outra questão também altamente prejudicial é o corretor que faz gestão, administração de locação e não tem celeridade no repasse dos recursos que ele recebe. Demora para repassar, retém o recurso. Isso cria uma imagem negativa para aquele cidadão que reflete em toda a categoria. Sim. Então, e o corretor tem que entender o seguinte, que o erro dele é dele, pessoal, mas está refletindo em todos os demais profissionais. Por isso é que eu digo para os colegas que tem que se aproximar do Cresce, e quando o Cresce aplica uma sanção, nós não temos que criticar, nós temos que respeitar, porque o Cresce está aplicando a sanção somente para quem erra. Exato. E defendendo a categoria. Mas né? lógico, Claro. os bons profissionais, né, isso é que os corretores têm que entender. Diana, uma coisa que assim, fui perguntado por mais de 50 corretores na hora que você estava se deslocando para vir para cá. Vamos fazer uma comparação com a OAB. A OAB, os advogados, eles têm uma sala, e se eles tiverem lá, precisarem de algum apoio, eles têm isso, têm aquilo, colônia de férias, algumas associações têm, né, como o SESCOM, a Abres, eu conheço todos eles lá. Por que o Cresce não tem? Por que o Cresce optou por uma linha diferente? É importante lembrar o seguinte, o Cresce não optou por nada, né? Criaram uma lei e essa é a lei. Ah, é a lei. Criaram. O Cresce é resultado de uma lei aprovada no Congresso Nacional pelos parlamentares. Então, nós não temos o que falar. Se tiver que fazer qualquer coisa, tem que ir lá e mexer na lei. Sim. E aí mexer na lei é o mesmo que você mexer numa rede elétrica sem desligar a chave geral. Pode tomar um choque danado. Exato. Da mesma maneira que dá para consertar, está arriscado a ter um pepino e perder o que tem. Exato. Né? Então, é muito delicado isso. Né? Principalmente diante dos objetivos da Organização Mundial do Comércio,
que ela tem feito uma pressão para desregulamentar qualquer profissão, até medicina. Eles fazem um trabalho no mundo inteiro para desregulamentar. Eles pressionam de toda forma. Para quê? Você No sentido lembra- de não precisa mais de preparação para absolutamente nada. Nada, não precisa de critérios legais para exercer a profissão, basta saber fazer. Esse é o que passa na cabeça dos empresários que mandam no mundo. Daí o construtor, para ele não seria muito bom que não existisse o corretor e ele pudesse colocar qualquer peão lá para vender? Sim. É o que eles imaginam. Bom, E todo quero dizer também o seguinte, com todo respeito aos construtores, um grupo, né? Tem gente que pensa assim, a maior parte, graças a Deus, não, né? Quer ver as coisas bem organizadas. Mas a organização do comércio, no mundo inteiro, ela não quer. Aqui no Brasil você tem o CAD. O CAD existe lá para defender os interesses do desenvolvimento econômico do país, a livre concorrência, onde todo mundo pode trabalhar. Você vê, nós tínhamos uma tabela que estava prevista na nossa lei. Sim. E o sindicato é que fazia os valores da tabela e o CRES referendava ou não a tabela. Sim. O CAD proibiu a tabela. E é proibido. E o CRES, evidentemente, imediatamente acatou, porque as multas são pesadas, de milhões. Sim. Outros conselhos de outras profissões que não acataram no primeiro momento, quebraram a cara, perderam a ação na Justiça Federal e estão pagando multas. Né? Então, a liberdade econômica para os empresários é o que mais interessa. Sim. E aí a organização da sociedade interessa para uma raia que eu diria que é a raia miúda, onde você coloca os intelectuais, as pessoas interessadas em questões sociais. Sim. E no relacionamento das pessoas. Agora, esses que trabalham com a ideia do faturamento, atropelam todos e todos. Né? Não tem conversa, eles vão passando no rolo compressor. Quer dizer, todo o preparo, porque você passa por um preparo, para quem não conhece, para ser corretor de imóveis. Não é fácil, né? Claro. Você vai estagiar, você vai aprender, você vai fazer captação, você vai atrás das casas, aí você vê como é que faz, como é que tira foto profissional. O Cresce dá todo esse amparo, né? Te explicando como é que você tem que fazer, como é que... Então você tem uma cartilha para seguir, para que você entenda como é que é esse ramo imobiliário. Não é assim, fiquei desempregado, peraí, você é corretor. E acontece muito isso, eu estou errado. Claro. E você viu aí o ano passado, Sim. antes da eleição, o ano retrasado, antes da eleição, uns 30, 40 dias antes das eleições, Bolsonaro assinou um decreto praticamente extinguindo a profissão de corretor de imóveis, onde o CRES não podia multar o pseudo-corretor, não podia multar, não podia obrigar o estagiário a usar a identificação, uma série de questões que praticamente eliminava Tirava a importância. Tirava a importância. Na noite anterior, 8 horas da noite, ele teve uma reunião num sindicato de imobiliárias. Ele teve lá numa reunião. No dia seguinte, ele assinou esse decreto. Só que aí, nós, corretores de imóveis, muito unidos, nós estávamos num congresso nacional lá em Foz do Iguaçu, quando chegou a notícia. E aí todas as nossas lideranças, através do WhatsApp, acionaram seus parlamentares, amigos e parlamentares do Brasil inteiro, foram no Bolsonaro. E a pressão foi tão grande que ele tomou a decisão, acho que era dia 9 de setembro, e no dia 10 ele revogou, 10 horas da manhã. Ele viu a bobagem Me a ligou. força. Ele ligou para você? Me ligou no celular o marido da Carla Zambelli, falou: Viana, eu quero o telefone do presidente João Teodoro do COFES, que o Bolsonaro quer falar com ele. Ele revogou, você pode anunciar, ele revogou o decreto, mas ele quer falar diretamente com o presidente. Eu falei, tá bom, deu o telefone. Avisei o presidente, né, que o Bolsonaro ia ligar para ele, o Bolsonaro ligou, e ele não se tocou que era o Bolsonaro. Ele achou que era uma imitação. Conversando de qualquer jeito. Aí ele falou, desculpa aí, foi um erro e tal, mas revogou. Você vê a pressão das empresas no seu sindicato é que
queria a extinção da profissão, e é o que eles querem. Veja você, nós entramos para a Associação Brasileira de Normas Técnicas com o objetivo de criar normas equivalentes às nossas resoluções, para que quando elaborarmos o nosso contrato, colocar lá, olha, com base na norma BNT número tal. Quando o magistrado pega um contrato para julgar numa ação judicial e vê lá que o contrato foi feito com base numa resolução do COFES, ele acha que tem corporativismo, porque a resolução é dos corretores. Isso é assim porque eles fizeram assim. E ele decide contra. Agora, se ele pega um contrato e vê, foi feito com base numa norma da ABNT, ele faz saber que a norma é isenta. É isenta. E aí ele vai julgar com mais equidade, com certeza. E nós entramos para a ABNT e requeremos à ABNT a criação de 6 normas básicas para o nosso trabalho. Os empresários todos se uniram, todos, do Brasil inteirinho, de todos os estados brasileiros, todas as associações ligadas à construção, incorporação e imobiliárias de loteamentos do Brasil inteiro, e assinaram o abaixo-assinado já 3 vezes pedindo para a ABNT parar com essa questão das normas para os corretores de imóveis. Você vê o medo que eles têm dos corretores estar organizado, respaldado por normas que são aprovadas, que têm conceito. Então nós temos um adversário muito forte, que é a própria sociedade. Né? Vamos fazer sem corretor. É aquele perfeitamente. Negócio. Vamos fazer sem corretor, a gente atravessa a rua ali e pergunta. Aí é o que eu falo sempre, né? Você vai chorar para quem? Na hora que você pega um cara inexperiente, não tira as certidões do imóvel, não vai ver isso, está inventando. Cara, a complexidade, são várias coisas. A complexidade de uma transação imobiliária, ela é fantástica. Agora, recente, eu estou usando em algumas palestras o vídeo do Abílio Diniz, onde ele fala da importância do contrato, da análise do contrato. Ele falou, olha, eu errei num contrato, e perdeu o Pão de Açúcar para o Grupo Cassino, lembra? E ele falou, por que eu fiz esse mau negócio? Porque eu não me detive no contrato. Então, tudo tem que ser analisado antes do negócio, porque se der problema, dá antes de fazer. Você tem os gatilhos no contrato que te seguram. Perfeitamente. Então, o corretor de imóveis é um cara que ele não pode ser uma figura comum da sociedade, ele tem que estar muito bem preparado. Porque um empresário pode ser da área que for, mas na transação imobiliária ele não tem a expertise de poder desenvolver. O cara pode ter bens, é milionário, mas do que você faz? Eu mexo com tecido, então você não é especialista em transação imobiliária. Aí. Deixa comigo, deixa que eu vou... Você vai fazer toda a assessoria até o final do negócio, até chegar no cartório, né? Eu já vi isso aí, os caras na porrada no cartório, inclusive, quando... Já vi de tudo. Aí a gente já viu de tudo. Você já viu também, né? Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo. Então, olha, o papo tá legal, mas a gente volta bem rapidinho. Você está preocupado com a segurança da tua casa, do teu comércio? A Prodetec tem a solução ideal para você. Apresentamos o melhor sistema de alarme do mercado, com 24 horas de monitoramento. Alarme sem fio, sensor PET, sensor de movimento, botão de pânico e suporte 24 horas contra invasores, com aviso à polícia. E o melhor, você controla tudo aqui, na palma da sua mão. Ligue agora, 11 23 48 80 80. E se falar que viu no quiz, ganhe um mega desconto. Prodetec, segurança ao seu alcance. Móveis Casa Pronta. Aqui você encontra o melhor produto da região em condições imperdíveis. Compre em até 18 vezes sem juros no cartão. Temos estofados, colchões, mesas, planejados e muito mais. Avenida Pedro Pires de Melo, número 60, em Salto de Pirapora. Venha e faça um grande negócio. Móveis Casa Pronta. Me falaram que aqui no Supermercado Paulistano de Salto de Pirapora tem os melhores preços. Eu
vim aqui investigar. Eu descobri que o Supermercados Paulistano facilita o seu dia a dia. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. A padaria fica aberta até às 21 horas. O açougue tem carne fresquinha todos os dias. E ainda tem um restaurante perfeito para você almoçar com a sua família. 20 anos de história, com o melhor atendimento. Supermercados Paulistano. Aqui você encontra ofertas de verdade. Tá comprovado. Supermercados Paulistano. Mais economia no seu dia a dia. Ozonioterapia é sinônimo de saúde e bem-estar, tratamento eficaz e indolor. Serve para tratar problemas circulatórios, sinusite, lesões no joelho, linhas de expressão, emagrecimento e até tratamentos capilares. Os resultados são impressionantes. Você quer saber mais? Conheça o espaço MTC e Ozônio. Agende agora a sua consulta. A vida vai bem, obrigado, mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados, injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense duas vezes. Julião Auto Center. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. No ano passado, alcançamos a impressionante marca de 71 mil inscritos e grandes entrevistas. Em 2025, vem novidade por aí. Ative o sininho, se inscreva no canal. É a temporada 2025 do Quiz Podcast. Voltamos. Gustavo, você viu que estava com um barulho técnico, né? Sim. Mas já corrigimos. Já corrigimos. Graças a Deus. Já mandamos meia dúzia embora já. E também tinha uns barulhos assim. Gente, estava tendo trovão aqui, estava chovendo. Agora, graças a Deus, parou também de chover. Né? É verdade. Então, faça a pergunta, Gustavo. Diana, mercado de Sorocaba em relação ao estado de São Paulo. Eu queria saber como que nós estamos. Qual é o nosso ranking nessa história toda? Eu acho Sorocaba top. Sério? Opa, mas sem dúvida. Sorocaba me chama a atenção. Teve uma época que o Renato Amari era o prefeito aqui. Exato. E eu comecei a visitar a cidade naquela época e eu tive alguns encontros com ele assim esporádicos. E comecei a perceber. Eu não conhecia muito bem a cidade antes dele. Comecei a vir aqui a partir daquela época. Isso está fazendo 25 anos, né? Então. E aí eu vi alguns progressos que ele teve na urbanização das margens do rio, a criação de umas pistas, né, de Cooper, um negócio bonito. E eu tenho uma amizade muito grande com Laelso Rodrigues, que foi o presidente da Fundação... acho que é a Fundação Baldino, que é a que mantém a rádio e a televisão Cruzeiro do Sul e aquelas obras assistenciais, tudo, da loja maçônica Perseverança 3, me parece, P3, né? Então, P3. E aí muita amizade com Laelso. E com Laelso, eu viajei demais com ele para Brasília, que ele foi presidente da Assembleia Legislativa da Maçonaria e eu era deputado federal. E aí ele foi grão-mestre, fui eleito pela Assembleia porque havia morrido o grão-mestre e o adjunto também, morreram os dois. Aí então teve que ter uma eleição, né? E o Laelso foi eleito. E aí eu comecei a frequentar muito Sorocaba. E daquele momento para cá, Sorocaba deu uma alavancada e eu assisti. Né? Eu assisti. E eu
atribuo todo esse progresso, o gatilho forte desse progresso, a esses dois amigos, o Renato Amari e o Laelso. O Laelso foi um gentleman, ele recebia empresários e executivos de empresas internacionais na casa dele. Então o loteamento industrial foi todo negociado lá. Ele é que fazia toda aquela política. E um cara extremamente hábil, né? E sério, honesto. Então, aquilo foi uma maravilha. E Sorocaba virou uma coisa fantástica com essa indústria não poluente, que é a característica da cidade. O setor de ensino também absolutamente fantástico. E a distância da capital, que 100 quilômetros. Poxa né? vida. De Castelo Branco aí. E Castelo Branco, né? Tá. Tudo. Então ali está tudo certo. Sim. E Sorocaba virou o que é. Segundo o prefeito, segundo o Manga, vai virar a Orlando brasileira. Ele está fazendo vários parques. O parque da Cacau Show, o Termas Park lá que vai sair, que é um parque aquático. O negócio ele não está de brincadeira, não. O maior prédio da história vai ser Agora aqui. ele fez praia. Fez praia. E falou que é melhor que Floripa. Porra, aí é duro. Não, então, mas escreve o que eu vou te dizer. Bom, não vou dizer mais. Sabe quem mandou um abraço para você? Flávio Amari. Grande Falou, Flávio. nossa, o Verão aí. Poxa, manda um abraço para ele. Gente boníssima. Gente boa, né? Gosto Foi demais secretário dele. de habitação do Secretário Dória, né? de habitação. Tava aí, presidente do sentado como você está Secov, sentado aí, entrevistamos ele. Foi presidente da FIABS Internacional aqui no Brasil, um cara muito bacana. E vai ser prefeito um dia dessa cidade. Aí eu imagino o Flávio um dia até com possibilidade de ser candidato a governador. Pode ser. Pela postura política que ele teve aí ao longo desses anos. Mas então, Sorocaba, eu vou te dizer, nós estamos passando por um momento de dificuldade no mercado imobiliário, dificuldade de acesso ao crédito. Gente querendo comprar tem demais. Sim. E com isso nós tivemos, no mês de janeiro e fevereiro, uma diminuição no crescimento do mercado imobiliário em todo o estado de São Paulo. E eu estava vendo agora, Sorocaba, na pesquisa desse que saiu agora no mês de março, que é comparando fevereiro a janeiro, nós tivemos crescimento aqui de 8,10. Olha que boa notícia. Então Sorocaba está muito bem. Muito bem. Muito bem. Por isso que as construtoras vêm para cá mesmo. Com certeza. Eu acho que Sorocaba, ela é um caso assim que vai continuar tendo essa mesma evolução que teve nos últimos tempos. E uma coisa boa traz outra coisa boa, né? Você vê, você mencionou aí 2 empreendimentos grandes e isso vai trazendo, chamando atenção para vir muito mais empresários para cá. Sim. E a cidade está limpa, está bonita. Tá bonito. De hoje eu andei o dia inteiro em Sorocaba, né? Então, ele teve 3 compromissos, estava na SBT, foi na Cruzeiro do Sul, na Jovem Pan e veio para cá. Pois é. E tudo de helicóptero. Helicóptero, tá certo. E eu sei que visitei 2 shoppings, um eu fui para almoçar e no outro, depois das minhas atividades, que lá no SESC Senat, eu fui despachar, sentei numa mesa lá de um café, peguei meu computador e fui despachar meu expediente do dia lá no Cresce. Então eu pude ver os shoppings também. Tem shopping que ainda está com loja fechada, né, em razão da pandemia. Da pandemia, o Shopping Cidade. Né? Então, mas você vê que já tem aí as coisas começando a funcionar. Voltar na normalidade, né? Viana, para encerrar, porque a gente tem aqui 1 hora de podcast, eu queria falar sobre ética. Tá? Vamos lá, a gente faz muitos negócios em parceria. Sempre o corretor ele busca parceria. O que é o correto? Vamos lá. Por exemplo, estou fazendo uma parceria, o cara falou, eu tenho um imóvel. Aí você descobre que ele não é corretor de imóveis. Eu sou, ele não é. Como agir? Eu acho que eu já tive muito amigo importante que falou para mim, Viana, eu tenho um amigo que está vendendo tal, dá para a gente ganhar uma nota. Aí eu falei, que legal. Já ouvi isso. Que legal. E eu não sabia, rapaz, que você é corretor. Não, eu não sou. Eu falei, mas então nós não podemos fazer negócio. Maravilhoso.
Não, Vila, foi claro que não. Você imagina, se eu estou aqui para autuar quem está exercendo legalmente a profissão, eu vou ter que lhe autuar. Nós somos amigos, mas não pode. Eu não aceito. Você perdeu o amigo? Não perdi o amigo, porque normalmente essas pessoas fingem que não ouviram, não, olha de lado e tal. Brincadeira. Mas, 1º de abril. infelizmente, a ética é uma prática difícil, né? Eu vejo pessoas boas, de bom comportamento, mas que cometem faltas éticas verdadeiramente absurdas e passam assim tranquilo, achando que não fez nada. Não. E você está vendo nitidamente que o cara fez. Sim. Então, é difícil, viu? É muito difícil. E na nossa atividade profissional, a ética, ela é a base de tudo. E o cliente sabe disso. Exato. E o cliente faz um negócio contigo, se você é sério, é ético, você vai ter uma recomendação, você vai ter um amigo, uma série de vantagens, né? Exato. E imagina você trair a confiança de uma pessoa que está confiando em você. Exatamente. Eu vi na televisão essa semana um exemplo aí. Você está conduzindo um trem. Aí você vê no trilho uma mulher com 2 crianças e um cachorrinho passando. Você vai passar em cima deles, não tem como evitar. Mas tem um desvio aqui. E nesse desvio tem uma senhora idosa. O que é que você faz? Você vai na mulher com as crianças ou vai na idosa? Um dos dois você vai ter que matar. E aí eu vi que a maioria das pessoas responderam: vamos na idosa. Na idosa, tem menos tempo de vida, aqui nós estamos matando mais gente. Acabou, não tem problema. Aí o filósofo pergunta: e se a idosa é a tua mãe? Aí muda tudo. E tem um nome desse teste. Isso chama um teste. Esse teste é um teste famoso. Isso é famoso. Famoso. Isso Você vai dando importância para as pessoas que estão do lado. E você vê que a tua referência vai mudando e a tua resposta também. Claro, perfeitamente. Então... Doa quem doer, tem que fazer. O certo é o certo. Não é verdade? Então, agora te perguntar sobre comissão. Aqui em Sorocaba tem os 6%, o famoso 6%. Quando o cara... a negociação, comprador e vendedor ali. O vendedor, ele envolve, o comprador, ele envolve um outro imóvel. É 6% mais 6%? Não. Eu te digo o seguinte, eu não vou dizer que é 6%, senão o CAD vai me multar. Tá, vamos lá, eu quero entender. Então, porque o CAD fala, ele está falando que a comissão é 6%, não é. Não é, a combinado. Comissão é de livre negociação. Cada um cobra o que acha que tem que cobrar, desde que pactuada anteriormente à transação. Perfeito. Depois da transação, aí não tem jeito, vai ter que ter discussão. É o que está no contrato. Né? É o que está no contrato. Sim. Mas eu tenho um imóvel. Que entrou no negócio. O meu cliente tem um imóvel de R$1 milhão. Eu estou vendendo esse imóvel para um outro cidadão que tem um imóvel de R$500 mil, que ele vai entrar aqui como parte de pagamento daquele. Sim. Evidentemente que eu estou proporcionando liquidez para ambos. Para ambos, isso. Então ele me paga o que ele deve para mim e o outro me paga o que deve. Isso não tem nada a ver um com o outro. O problema é meu com cada um deles. Perfeito. Agora só que é o seguinte, eu vou ter que deixar isso... bem claro, antes da conversa. Na hora que está... antes do final. Eu tenho um colega aí de Campinas, ele fez um negócio de R$150 milhões e o cliente passou ele para trás. E ele com um contrato de exclusividade, 2 empresas multinacionais. Com um contrato de exclusividade? Como é que ele conseguiu tomar? Com contrato de exclusividade, 2 empresas multinacionais e passaram ele para trás. E sabe que ele entrou na justiça? Claro, ganhou em primeira instância, o pessoal estava recorrendo. Sabe quanto o honorário dele? Quanto? 15%. Meu Deus. Aí, bom, mas você está querendo matar, você vai matar o quê? Eu combinei. Eu escrevi. Exato. Eu tenho que fazer viagem para a Europa, tenho que fazer viagem para os Estados Unidos, pagar a viagem para o advogado do meu cliente que o cliente não paga. Eu tenho que prever a minha despesa. Então, de acordo com a despesa, o risco do negócio, eu vou, então, construir o valor do meu honorário. Claro. Agora, os corretores que ficam com essa bobagem aí de trabalhar por 5%, 6%,
E tendo prejuízo. Tendo prejuízo. Você está resolvendo um problema de milhões de reais para uma pessoa Exato. que ele não teria outra saída. Ora, meu Deus do céu, eu quero receber pelo que eu faço. Exato. E o meu honorário é esse. Exatamente. É aquela história, o cidadão que é chamado para consertar um computador, cobra 1 milhão, falou, mas você só trocou aquela pecinha. Ele falou, a pecinha custa R$10, mas agora para saber qual é a pecinha, Claro, custa 990 mil. Estudei 10 anos para saber isso. Não é verdade? É verdade. Eu vendi um imóvel numa oportunidade, um imóvel de R$1 milhão. Vendi em uma semana. Aí o vendedor, médico, ele falou, você sabe quanto tempo eu demoro para ganhar R$60 mil? Quanta cirurgia eu tenho que fazer? Eu falei, eu não sei, doutor, eu não entendo. E eu entendia, porque eu era presidente da Santa Casa da Praia Grande. Eu sabia. Você até sabia quanto que é isso. Eu não faço ideia. Ele falou, e você ganhou em uma semana, né? Eu falei, como em uma semana? Ele falou, cara, eu não te dei o imóvel uma semana atrás? Foi. Mas e daí? Fazia 37 anos que eu era corretor. Mas eu estou trabalhando no mercado há 37 anos. Se eu não tivesse 37 anos de mercado, eu não teria feito esse negócio em uma semana. Ora, que é isso? É perfeito isso que você falou. Então, Gustavo, a gente tem que saber valorizar o nosso trabalho. Exato. E os corretores, eles não valorizam. Eles ficam com medo de falar com o cliente. Ora, você tem que verificar, o cidadão, ele está precisando desesperadamente de R$2 milhões, que é o que vale a casa dele, para colocar dinheiro lá no comércio, ou pagar fatura de banco, para parar de pagar juros e tal. Puxa vida, se eu arrumo a liquidez para ele, eu estou fazendo um grande negócio para ele. Agora, se eu digo para ele o seguinte, olha, eu vou fazer esse negócio para você, assina aqui a autorização para mim, 60, 90 dias que seja, mas eu quero receber 10% do valor. Ah, mas isso é um absurdo. Fala, bom, se você acha que você vai poder esperar mais tempo do que isso para vender seu imóvel, procura outro que lhe faça mais barato. Eu vou me dedicar. Em 3 meses eu vou trazer resultado. Pronto. Se eu não vender em 3 meses, pronto, passa acabou. para outro. Aí né? o cara pode cobrar até 3, 4, 5, não vai resolver. Mas então o que os colegas precisam aprender é saber calcular qual é o risco do negócio, porque se o colega tiver que pagar um advogado para defendê-lo numa ação, num negócio desse montante, o que ele recebeu de honorário não dá para pagar o advogado. Exatamente. Ora, aí outra coisa que eu estou lembrando que você me perguntou e nós desviamos e eu não respondi, a questão das benesses que a OAB oferece para os advogados. Sim. A legislação deles permite. E eles têm a Caixa de Assistência ao Advogado, a CASP, né, que é aqui do estado de São Paulo. Então, através da Caixa de Assistência, eles podem oferecer uma série de benefícios. Eles arrumam remédio, uma série de coisas. Nós não temos. Os engenheiros têm a mútua. Porque quando foi criada a profissão, foi criada a mútua. Entendi. Né? Foi criada lá a anotação técnica, que eles têm que pagar a cada negócio que faz. O nosso não tem que pagar a cada negócio que faz, paga só a anuidade e acabou. Mas cada legislação prevê uma forma. E nós somos uma autarquia de registro e fiscalização da atividade profissional. Essa é a nossa figura jurídica. Mas nem por isso o CRES deixa de fazer. Você vê, nós temos o site, temos o portal imobiliário. O portal imobiliário hoje tem 25 mil corretores anunciando e nós temos 1,5 milhão de imóveis sendo ofertados. Sim. Temos um aplicativo no CRES que é absolutamente fantástico, com inúmeras utilidades que tem para o corretor de imóveis, tudo isso de graça. Os cursos que o CRES promove são cursos de altíssimo nível. Se tivesse que pagar, o dinheiro da anuidade não dá para pagar nenhum deles. Né? E lá tem inúmeros, tudo gratuito. Né? Então, o CRES procura fazer a lição de casa. E nós estamos agora para soltar inúmeros outros cursos ainda esse ano e vamos evoluir muito mais já na transformação do portal imobiliário para fazer com que na busca do Google a gente sempre esteja lá nos 3 primeiros lugares, para poder dar resultado para as pessoas. É isso aí. E sem falar também na relação internacional. Hoje nós temos termo de cooperação com dezenas de associações, instituições de corretores de imóveis de toda a Europa,
de quase todos os estados americanos, de todos os países da América do Sul. Que incrível. E estamos montando este setor de negócios imobiliários com uma preocupação muito grande, porque muito estrangeiro vindo investir aqui no Brasil, porque lá fora o Brasil é muito bem visto, pouca gente sabe disso, né? E como tem muito brasileiro que gosta de comprar nos Estados Unidos, nós estamos criando esse elo de ligação entre os corretores americanos e os corretores brasileiros. Perfeito. Né? Para que o cidadão, quando for para os Estados Unidos, ele já vai com o referencial todo daqui, do corretor de imóveis brasileiro. Perfeito. Viana, eu queria te agradecer muito, agradecer a tua presença. Eu sei que você desloca lá da Praia Grande para cá, tem muita coisa para fazer. Você é muito querido aqui na cidade de Sorocaba. Obrigado. Então eu queria mandar um abraço, que você se sinta abraçado pelo Carlos Perboni, Adriana Perboni, Kleber Bonetti, tem muita gente. A Cris Litthick, eu acho que é assim, que é um nome alemão, também que é de São Paulo, mandou um abraço. Simone Hartkoff, muita gente gosta de você, gosta do seu trabalho. E o Flávio Amari. Que legal, maravilha. Preciso falar dos patrocinadores, você viu? O pessoal gosta de você. Não é à toa que está em 8 mandatos, né? Bom, eu quero falar do Spamed. Spamed, gente, eu fiquei lá 4 dias. Que lugar espetacular. E te aconselho a ficar mais tempo ainda. Aí você fala assim, não, spa é para gente rica e milionária. Você está errado. O conceito mudou. Tem pacotes para todos os bolsos. Vá lá, entre na central, converse com o pessoal, fala com a Fabi, fala com o Chico, fala com o Caio e fala que você viu no Quiz Podcast e fica lá uma semaninha. Vou falar para você, muda o seu jeito de pensar. E outra coisa, Gustavo, a pessoa pensa, né, ainda tem aquela ideia que é só para emagrecer. Não, imagina, saúde mental. O Spamed é um spa médico que tem todas as especialidades lá e você vai lá para descansar, você vai lá para fazer check-up. Nossa, tem muitas coisas que você pode fazer lá. É isso aí. Quero agradecer o optometrista Marcos Kobayashi, monstro. É um dos melhores do Brasil. Para você ter uma ideia, ele deu palestra em 20 estados. O cara conhece demais. Esse meu óculos aqui, ó, ele que mandou. E agora eu estou enxergando tudo, cara. Estou enxergando o TP. Não é fantástico? Antes eu tinha que falar cego. Vocês falavam, tá escrito. Eu falava onde? Agora não. Obrigado, Marcos. Obrigado. E a Óticas Mirai, eles têm um laboratório e depois tem uma ótica especializada para acertar o seu óculos, acertar o grau do seu óculos. Cara, isso é muito importante. Você voltar a enxergar. Não é isso? Agora você ficou cara de homem. Eu tava com cara do quê? Depois nós brigamos. Quero agradecer o Tradição Urbana, a alta gastronomia por um preço que você pode pagar. E de sexta e sábado, música ao vivo com Márcio Oliver. O chefe Zezinho com pratos espetaculares. E o cardápio 2025 tem surpresas. Sensacional. Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75. Quem mais nós temos que falar? Móveis Casa Pronta, que fica Salto de Pirapora. O sofá que os nossos convidados, Adriano, Marcelo, estão sentados aí, é do Móveis Casa Pronta. Inclusive, está fazendo projetos internacionais. Cara, eles saíram de Salto de Pirapora, agora estão em Sorocaba, Campinas e por aí vai. Daqui a pouco estão em Orlando, daqui a pouco estão em Waterbury, estão em Connecticut, e assim vai. Beijo pra Núbia. Quero agradecer também a Prodetec. Prodetec, meu amigo, vou falar uma coisa. Eles têm uma filial em Sorocaba, São Paulo e atendem toda a região. Você precisou daqueles kits de alarme, seja para sua empresa ou para sua casa, você liga no 11 2348 8080 do nosso delegado querido Dr. Clóvis. MTC Ozônio. Ozonoterapia é vida. Eu faço toda semana. Tem um protocolo. De 15 em 15 dias você vai lá, faz. E vou te dizer, você sai 0 bala. É como se te desse um boost, Viana. Às vezes, sabe quando você tá meio brocochô? Sabe que você tá meio desanimado? Tomou muito não nas vendas? Aí você vai na MTC Ozônio, sai curado. Ozonoterapia é vida. Fala com a Gisele. Quem mais que eu tenho que falar? Supermercados Paulistano. Mais economia para o seu dia a dia. 3 unidades, 2 que já estão prontas e a 3ª unidade em Salto de Pirapora daqui a pouco sai. Posso o Ademir falar? Tá voando. Eu estive lá essa semana. Você teve? E gravei um recado para você. Você gravou? Gravei. Aonde tá esse troço? Solta aí. Solta aí. Fala, Gustavo. Estou aqui no Supermercado Paulistano e olha, estou fazendo minhas compras e estou fazendo economia. Olha o carrinho como é que tá.
Olha aqui. Cara, Supermercado Paulistano é sempre economia no seu dia a dia. E é isso aí. Venha pra cá. Com você, Gustavo. Ah, seu Chuca, economiza mesmo. Economiza. Mas não tem erro. Uhum. Não tem, cara, eu já comparei. Vale a pena sair daqui de Sorocaba e comprar em Salto de Pirapora. Quero agradecer também o Termas que está crescendo a cada dia. Tem em Avaré e logo, logo aqui em Sorocaba. Calma, gente, calma que está faltando um pouquinho para eles botarem as máquinas lá. Em 2 anos, o nosso parque aquático sensacional em Brigadeiro Tobias vai estar com tudo. Desamassando. A tua mulher bateu o carro, sempre bota culpa na mulher. Ela bateu o carro, deu aquela ralada feia, você vai no Desamassando. Avenida São Paulo. Você vai lá, o cara é um artista. Ele vai lá, põe o teu carro novo. Porque quando você bate seu carro, o que acontece com o seu carro? Que nem imóvel quebrado. O que acontece? Desvaloriza, não desvaloriza? Claro. Então, você leva lá, acabou, não tem nem problema. Nem um perito é capaz de ver o que aconteceu no teu carro. De tão bom que ele é. Né? O cara é um artista. Odontoclinic, que fica na Itavuvu. É isso, Helena? Vou falar uma coisa para você. O seu sorriso é o seu cartão postal. E a Odontoclinic, ela cuida do seu sorriso. É verdade. Agora, nosso novo patrocinador aqui. Que lugar espetacular. Atendimento personalizado, humanizado. Vou te falar, só craque. Só craque. É o doutor Marcos, é isso? Doutor João. Doutor João veio aqui dar entrevista. Cara, pensa num cara vocacionado. Então ele fica preocupado com os seus sorrisos, a estética dos seus dentes. Entre em contato. Temos mais alguém? Acho que é isso. É isso? Você vê que a gente tem patrocinador, hein? Parabéns. Você viu? Opa! A Milena que arruma aí. E tem a sua empresa de corretor de imóveis. Ah, é. Se você quiser comprar a casa dos teus sonhos, porque eu não vou vender qualquer casa. Eu não vendo casa, eu vendo um lar para sua família. É verdade. Você pode me procurar ou procurar a Adriana Morgado, que é uma das maiores corretoras daqui. Você está procurando em Terra de São José 2, em Itu, aquelas baita casa. Ó, vou te falar, Viana, lá tem casa de 16 milhões, 20 milhões, coisa mais linda do mundo, parece um palácio. E a Adriana vende muito lá. Chega lá, ela sabe tudo. Sabe? Estilo francesa é essa aqui, estilo americana é essa aqui. Então, se você precisar, entre em contato no 15 98132 7132. Tá bom? Você fala comigo, eu te passo para a Adriana e lá ela te leva lá para você fazer um passeio lá no Terra de São José. É isso, Gustavo. Mais alguma coisa? Então é isso. Obrigado, Viana. Deus te abençoe. Eu aqui agradeço. Bom retorno. Eu sei que você vai para Brasília lutar por nós, por nós corretores. Amanhã é dia de lançamento da agenda imobiliária dos corretores de imóveis no Congresso Nacional. Amém, amém. Então, vamos trabalhar. Parabéns, viu? Parabéns por esses Obrigado. 25 anos de sucesso aí. Obrigado É isso pela aí. presença. Obrigado, Gustavo. Tamo junto. E até o próximo Quiz Podcast.